Estamos mais uma vez aqui no Catraca Gospel, na BC News, a sua TV a um clique de você. E hoje nós temos a alegria de trazer aqui o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Aerosat. Amém, Aerosat? Amém, amém, pastor. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Aerosat, ele é administrador, palestrante, coach, conferencista, enfim, é uma bitrem carregada de sapiência. Estou aprendendo ainda, tem muita coisa ainda para desenvolver. Pronto. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. Dizem por aí que quem não se comunica se estrubica, né? A comunicação é uma arte. Qual a diferença, Aerosat? Já pegando o embalo aqui, qual a diferença entre falar em público e se comunicar? A comunicação, de maneira geral, ela abrange vários processos, né? Os processos que estão entre quem está comunicando e quem está recebendo essa comunicação. Então nós temos aí o emissor, o receptor, nós temos o código que é utilizado para a mensagem, e depois o código que é utilizado para essa comunicação, e aí nós temos o feedback, né? Ou a retroalimentação, que tem que ser feito, que na maioria das vezes não é feito, né? E a arte de falar em público, ela se refere a três aspectos distintos e que há uma confusão na hora de se explanar sobre isso, que é a dicção, a oratória e a retórica, né? A dicção, ela está mais vinculada aos problemas de fala, né? Às vezes anasalado, o cidadão que gagueja, então ali ele vai ter problemas de dicção na hora de organizar a fala, né? Ele vai ter pequenos probleminhas que precisam ser trabalhados. A oratória já é você utilizar a fala de maneira estruturada, clara, com um objetivo, sem ela sendo trazida para o público, sem nenhum subterfúgio semelhante ao que faz a retórica, né? Que ela vai tentar persuadir, muitas vezes enganar, para trazer aquele público para a visão do orador, né? De quem está ali na frente levando alguma mensagem. Maravilha, maravilha. Existem, Aerosat, algumas técnicas para se falar em público? Existem muitas técnicas para falar em público, né? Eu trago essas técnicas no curso de oratória, mas acredito que as principais que a gente pode estar trazendo aqui para agregar valor aí a quem está assistindo e tem vontade de falar em público, até porque 80% das pessoas no planeta, o maior medo não é de cobra, não é da morte, é o medo de ficar na frente de um grande público falando, né? Primeira coisa, é o conhecimento profundo daquilo que está sendo explanado. Essa é o principal. Não adianta você querer falar de algo que você não conhece com profundidade. E aí quando eu falo, não é só numa vertente, você precisa de conhecer todas. Porque às vezes você está num ambiente que tem pessoas que conhecem um lado, o outro lado da história, e você está trazendo o seu lado. Qual é o segredo que distingue o homem sábio do homem inteligente? O homem sábio geralmente conhece o conteúdo, às vezes, naquela linha. O sábio não, ele busca entender com perspectivas de 2 ou 3 maneiras diferentes, e aí abrange você fazer uma pesquisa muito mais ampla, porque às vezes você pode ser interpelado, pode ter alguma objeção do público, e aí quebra a sua fala se você não tiver preparado para essa objeção. Outro sim, eu gosto de estar trabalhando com a pesquisa antecipada do público que você vai atender, né? Entender qual é o perfil comportamental, qual o sistema representacional predominante, para você distribuir o seu tempo atendendo esses perfis comportamentais e esse sistema representacional. E para isso você precisa de construir um plano de aula, um plano de oratória que contemple esses sistemas.
De todos os líderes que a Terra já passou por aqui, pelo planeta, líderes políticos, religiosos, a que você atribui as técnicas de Jesus em falar em público? Eu falo para os meus alunos que Jesus era altamente eficiente, né, na época dele, com o uso da fala. Né? Por quê? Porque nós aprendemos de 6 maneiras diferentes. Nós aprendemos vendo, ouvindo, fazendo, sentindo, nós aprendemos cheirando e nós aprendemos provando. Então, 6 sentidos, né? E aí, não, mas é só 5. É 6 porque o sinestésico, ele processa todas essas informações que entram pelos 5 sentidos e transforma isso em emoção, né? E quando você vai pegar as parábolas que Jesus proferiu e que estão escritas aí no livro sagrado nosso, você vai ver que Jesus contemplava os 6 sentidos em todas elas, né? O visual, sinestésico, auditivo, digital, olfativo e sinestésico. Por exemplo, lá na história daquele menino que... O filho pródigo. Filho pródigo. Ao filho pródigo, por exemplo, você vai ver Jesus falando o seguinte, que o pai estava em um determinado ambiente e o filho chega e fala para ele. Quando fala, está remetendo à audição. Ele fala assim: pai, eu quero que o senhor venda tudo que possa ser meu, me passa meu dinheiro, que eu quero ir embora, eu não quero mais estar aqui na minha família, eu quero viver minha vida. Então toca o sinestésico. Quem é pai, quem é filho, se coloca naquela posição e sofre no momento que está imaginando uma situação daquela, né? Então, já tocou 2, né? Auditivo, sinestésico. E o pai viu o jovem caminhando até virar na curva da estrada e não vê nada, tocou 3. Né? Esse jovem se divertiu, foi feliz enquanto tinha dinheiro, tocou 4. Né? Tocou 3 ainda, que é sinestésico. Bebeu, então tem a ver com o paladar. Né? Então ele bebeu muito vinho, foi feliz, comeu comida, só que ele foi parar onde? No chiqueiro, comendo bolotas de porcos, né? De porcos. Então o olfato e o paladar, todos os que estavam ali ouvindo Jesus já tinham algum contato com esse material, né? Que é a lavagem, e aí eles conseguiam interpretar aquilo que Jesus estava falando, e se fosse utilizasse o sistema representacional, paladar ou olfato, eles são mais impactados naquele momento, porque eles relembram, buscam no reservatório de experiência deles com muito mais profundidade e imergindo cada vez mais naquilo que está sendo dito. E faltou aqui, eu acho que que é o digital. Né? O filho volta para casa, corre, abraça o pai, né, que é o digital, que é de sentir, tato, toque, e ele pede para ser só mais um dos funcionários da casa do pai dele. Então você vai ver Jesus utilizando na maior parte das parábolas o maior número possível de sistemas representacionais que tem a ver com os filtros mentais, aquilo que a gente usa para perceber o ambiente que a gente está inserido. O ambiente hoje aqui está alto. Que maravilha! Então Jesus, para se comunicar, ele usava todos esses sentidos. Todos os sentidos. E aí, por isso que ele conseguia reunir aquela quantidade de pessoas, as pessoas ficavam horas e horas ouvindo ele e chamando outras pessoas, porque o que ele falava deixava o cérebro deles confortável e feliz. Olha que maravilha. Arasati, hoje a comunicação é a habilidade mais desejada no mercado de trabalho. É interessante essa fala, porque só se vende, só se compra se tiver relacionamento. Quanto maior a quantidade de amigos que você tiver, maior é a chance de você ter sucesso em qualquer área da sua vida. E a base para um relacionamento feliz, eficiente, né, do ganha-ganha, é a comunicação. Então, se a comunicação não for eficiente, vai ter ruídos de comunicação. Tendo ruídos de comunicação, vai ter problema de relacionamento, e aí em todo âmbito que exija troca pelo ser humano, de um ser humano por outro ser humano, ou por grupos sociais. Então, a comunicação talvez a primeira grande evolução do homem, e até hoje
a maior parte da sociedade mundial tem dificuldades para se comunicar, e por isso é que acontecem as guerras, por isso que acontecem os conflitos, né, que vão levar a separações, às vezes dentro da estrutura das famílias, rupturas, é por causa de uma má comunicação. E hoje as grandes empresas, elas buscam pessoas que sabem se comunicar até para exercer função de liderança. A liderança é comunicação, em todo o âmbito e gênero daquilo que nós já trabalhamos aqui. É um líder que não sabe, primeiro que não vai ser líder, né? E existe aí uma divisão muito clara para as organizações, modelos de lideranças bem distintos, que é um autocrático, democrático e liberal. O autocrático, que é aquele líder que não se comunica com eficiência, que usa, às vezes, o poder do cargo, a força do cargo para exercer a sua liderança, está morrendo em todas as organizações do Brasil. Ainda você vai achar muito em alguns órgãos públicos ainda esse modelo de liderança, porque o cara é colocado lá não pelas qualidades ou competências espetaculares que ele tem como líder, mas por uma indicação política, às vezes. Mas o estilo de liderança que ainda perdura na maior parte das organizações no Brasil é o democrático, que é baseado fundamentalmente na comunicação, onde todos sentam, se comunicam e tomam as decisões em conjunto, né? É claro que as empresas hoje que andam mais rápido e que terminam dando soluções mais no tempo, né? Real time, não precisa às vezes ter uma reunião para se tomar uma decisão, o modelo de liderança liberal, onde houve uma comunicação prévia, foi transferido o poder para um indivíduo para resolver o problema lá na ponta, né? E se essa comunicação, se esse empoderamento ele foi feito de maneira adequada, é sucesso. E aí nós estávamos conversando ainda há pouco sobre o modelo de liderança das igrejas que tem lotado as igrejas, que é o modelo em células, né? Sim. Que é mais ou menos um pouco aí saindo desse modelo de liderança democrático para o liberal e você formando líderes, né? Pequenos grupos dentro da igreja onde líderes buscam pessoas para fazer do seu pequeno grupo e aí é sucesso, né? Maravilha. E o que é oratória na prática? A oratória na prática é você buscar elementos como esses que eu falei ainda há pouco, para fazer uma comunicação clara, objetiva, verdadeira, acima de tudo, e estruturada. Eu costumo dizer que o bom orador ele tem que estar sobre 4 bases, 4 fundamentos, que não importa, às vezes, a dicção dele, né? Se ele é gago, se ele é fonho, mas se ele tiver sobre essas 4 bases, ele consegue desenvolver uma comunicação, uma fala extremamente eficiente. A primeira é honestidade. A honestidade, por mais que a gente veja a iniquidade se espalhando e parece que se valorizam, às vezes o cara que é desonesto, às vezes nos processos políticos, a honestidade ainda gera credibilidade, ela agrega para o orador essa credibilidade e atrai públicos que ainda têm princípios e valores consolidados. Integridade. Você que é palestrante, pastor, você tem que se manter íntegro, porque se você manchar a veste uma vezinha só, até você lavar esse negócio e voltar, né? A autenticidade. Você tem que ser o mesmo na sua casa, no seu serviço, na sua igreja. Não dá para ser um em casa, um no serviço, um na igreja. Sim. Os filhos, a mulher, né? Os seus colegas de trabalho da comunidade têm que reconhecer você em todos os ambientes que você esteja. E o último elemento fundamental para uma oratória altamente eficiente é o amor pelo que você faz. Seja na sua profissão, seja na religião que você está inserido, ou na sua comunidade. Se você tiver sobre essas 4 bases, as pessoas vão te ouvir, vão seguir você, e vão comprar as ideias que você compartilhar.
A gente percebeu que, assim, de um tempo para cá, que a internet, ela deu voz a muitas pessoas inteligentes. Alguém disse que deu voz aos imbecis, eu não acredito. Não. Eu creio que deu voz a muita gente inteligente, a líderes. Assim, é como brotasse no país muitos líderes, muitos pensadores. Como é que tu enxerga hoje o atual momento da internet com os coaches, com essa liderança emergente que tem surgido, jovens, pessoas bem novas, se comunicando muito bem através da internet? A maioria precisa ir escrever, transcrever. Sim. Você estuda 6 meses, você precisa de um papelzinho. Ó, é muito fácil conhecer o sistema representacional, você precisa escrever aquilo que você vai falar para você poder lembrar. Né? Sim. Então, o cara estuda 6 meses, ele vai fazer uma prova naqueles 6 meses, ele precisa escrever as perguntas e as respostas que ele acha que vai cair na prova para ele poder lembrar na hora que estiver escrevendo. Então, esse é um dos sistemas que eu falei. Os outros sistemas é o sinestésico, o visual e o auditivo. O sinestésico é aquela pessoa que aprende com historinha, é uma parábola que toca o coração, né? Aquilo que toca o coração ele guarda na mente dele. Só que essa criançada, essa turma abaixo de 30 anos, jovens, eles estão trabalhando com 2 sistemas representacionais que está dando nó na cabeça dos professores, dos pastores, dos comunicadores, né? Que é o visual e o auditivo. As crianças, os seres humanos, hoje nós estamos muito expostos à tela. Sim. Então, o que desenvolveu mais? Visão e audição. E às vezes você vai para dentro da sala de aula e tenta ensinar o menino escrevendo. O menino não quer escrever mais, né? E aí, por que esses jovens digital influencers estão arrebanhando pessoas? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos filósofos, pessoas altamente capacitadas, PhDs, aí você vai lá no perfil deles, você acha 20 mil pessoas, você acha 40 mil pessoas que seguem eles. Por quê? Porque a maneira deles se expressar, a maneira deles se comunicar, usar a oratória nesse meio, ela é ineficiente, porque ele usa o sistema dele. Quando você vai ver, eu não vou citar aqui o nome desses grandes influencers, e o Brasil tem os mais despontados nessas áreas, o cara tem 50 milhões de seguidores. Sim. Por quê? Porque ele está contemplando visual e auditivo. Então, olha que legal. Você vai fazer um podcast, você vai gravar uma entrevista. Às vezes, o vídeo pode até não estar legal, mas o áudio tem que estar excepcional. Por quê? Porque vai bater no auditivo. Mas se o vídeo estiver em 4K, e o áudio tiver lá em cima, é sucesso. Eu tiro aqui por mim. Eu fui esses dias pescar e eu gosto muito de gravar a natureza. Eu gravei em 4K e postei no Facebook, né? Ele vai dar uma derrubadinha, mas você vê a qualidade do que é colocado ali. O áudio, a cachoeira, os animais fazendo barulho. O vídeo viralizou. Eu tinha viralizado com foto no passado. Mas o vídeo viralizou porque a imagem era perfeita e o áudio era perfeito. Os outros vídeos para trás tinham 15, 20 pessoas que abriram, que viram, que curtiram. Sim. Esse deu 10 mil pessoas em 2 dias. Uau! Né? Por quê? Porque nós estamos sendo condicionados a visual e auditivo. Até o nosso perfil, por mais que a gente perceba essa mudança lenta, ele está acontecendo. A gente está sendo exposto a isso. Vou dar um exemplo. Meu pai hoje está em casa, minha mãe está fazendo um cruzeiro com a minha irmã e ele passa o dia inteiro deitado olhando o celular. Na época do meu avô era o radinho de pilha. Então aqui ó, no ouvido. E isso vai mudando a maneira das pessoas se comunicarem e quem não está atento a isso fica fora do processo. Eu fui agora na região sudeste o ano passado, atendi lá umas 15 cidades, foi mais de 2 mil professores. Os professores estavam para endoidar, porque anos de educação fundamentados, forçando os alunos a escrever e tarará, e é necessário que haja esse domínio da escrita, só que não só para essa direção, foram radicalmente mudados por 2 anos de pandemia, onde as crianças ficavam em casa
assistindo as aulas online, né, ou expostas à tela. Esses professores que ainda não conhecem essas teorias, essa mudança, vão sofrer muito daqui para frente, porque a dificuldade enorme de se adaptar às novas tecnologias como informática. Imagina se o desconhecimento dos sistemas representacionais que já são utilizados na Europa e em outros países desenvolvidos desde a década de 70, nós aqui não conhecemos e estamos sofrendo profundas transformações na maneira de nos comunicar e apanhando dentro de sala de aula por não criar modelos, planos de aulas mais eficientes. Que conselho você daria para as pessoas que têm medo de falar em público? Para quem tem medo de falar em público, 2 conselhos. O primeiro, o que você quer falar, você tem que descobrir qual é o seu nicho, em que área que você quer atuar, o que você quer levar em termos de informação, de comunicação, através da sua oratória. Uma vez que você descobriu isso, estudar muito sobre o tema, né? E depois treinar. Eu lembro de um pastor que o sonho dele era pregar, e aí ele colocou as melancias enfiadas no cabo de vassoura, e ele começou a pregar para aquelas melancias, imaginando que eram pessoas. E aí daí virou um pregador espetacular, né? Por quê? Mas é começo. Então, treinamento e estudo. Tem uma pessoa, vai lá e faz. E a dica é a seguinte: você tem formação superior, vai fazer o social, cara, se doa para a população, porque você desenvolve competência ajudando a fazer o Brasil um país melhor. Maravilha! Olha aqui, que aula que tivemos hoje com esse mestre, com esse professor. Amém? Amém. Mais uma pergunta, Eros-Sade? Sim. Eu gosto de perguntar. Pode explorar. Como tornar a comunicação mais eficiente hoje? Aí é interessante. Primeiro, conhecendo essas novas teorias, que de nova não tem nada. Nós estamos abordando aqui o comportamento de Jesus, né? Já lá muito atrás, utilizando isso que hoje a ciência estuda e que aplica com muita eficiência, está se atualizando constantemente, né? Observando as mudanças na maneira de se comunicar, a mudança no perfil, no sistema representacional, para você se adequar, né, a essa nova comunicação. As novas tecnologias de comunicação e informação, elas estão aí, e não tem jeito, não tem como retroceder. Nós, por exemplo, a igreja, nós temos que nos adaptar a esses novos modelos, até para aumentar a eficiência da rede, né? Para trazer pessoas para o nosso convívio, para o nosso relacionamento e ajudar a rebanhar, né, essas ovelhas para tratar dentro da igreja e de maneira adequada, né, usando a comunicação adequada. Né, e para isso é só com treinamento e desenvolvimento, não tem outra maneira não. Maravilha! Dizem que os faraós, a mitologia fala que os faraós eram pessoas altamente comunicativas, que sabiam falar muito bem em público. E aí Moisés teve medo de falar com o faraó, porque dizem que ele era pesado de língua, né? Há uma teoria que ele era gago, enfim. E ele deu a desculpa para Deus: Deus, eu não vou, porque eu sou pesado de língua. E Deus disse: espera aí, Arão fala muito bem, Arão é eloquente. Então o Arão vai conversar com o faraó. Ou seja, até Deus, ele deu uma solução para a comunicação. Olha que maravilha, né? Eros-Sade, se algum empresário, algum pastor, algum padre, algum líder quiser te contratar, como é que faz? Olha, eu não cobro de igreja, né? De maneira nenhuma. Olha, começou a melhorar. É o dízimo do meu conhecimento. Então, Amém. É só solicitar, independente da sua congregação. Nós vamos lá, da denominação, né? Nós vamos lá atender em loco, né, e capacitar líderes, os membros da igreja, levando todo esse conhecimento que é atual para aumentar a eficiência dos trabalhos realizados pela igreja, que vão além
da salvação de almas, mas trabalho social. Então eu já tive a oportunidade de estar em várias igrejas, várias denominações trabalhando desde dicção e oratória a empreendedorismo, autodesenvolvimento pessoal e profissional, e é só solicitar para nós que nós vamos estar lá desenvolvendo esse trabalho. Qual o teu contato? Meu contato é 98114 5757. Oh, maravilha! 98114 5757 63. Isso. Amém? Amém. Meu irmão, olha, que prazer, que alegria. Foi bom ter você aqui. E eu queria que você orasse por nós. Orasse pelos nossos netos espectadores. Tem muita gente que nos assiste, em vários estados do Brasil, inclusive. São Luís do Maranhão, Goiás, São Paulo. Tem muita gente que nos assiste. E eu queria que você orasse por esse povo. Amém? Vamos orar, então? Amém. Senhor nosso Deus, agradecemos a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Sim. Eu peço que toda essa comunicação que nós desenvolvemos aqui nesse momento chegue ao coração dessas pessoas que vão estar nos ouvindo e que elas possam estar trabalhando, inspiradas naquilo que nós falamos, inspiradas também na sua palavra, para aumentar a eficiência da sua comunicação e assim atingir o maior número de corações, para melhorar também os trabalhos na sua igreja, na sua comunidade, né, por meio de uma comunicação altamente eficiente, tá curando as dores dessas pessoas e melhorando as vidas dessas pessoas, os relacionamentos, por meio desse conhecimento que foi impetrado, Senhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que o Senhor me deu de estar compartilhando esse conhecimento e amém. Amém. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus.